Hoje nós vamos falar de crenças limitantes, né? O que são crenças limitantes, como que elas nos limitam, o que a gente pode fazer, né, para melhorar essas crenças, né? Crenças limitantes nada mais são, né, do que pensamentos, opiniões, vivências, né? Às vezes a gente vive em um ambiente com muitos limites, com muitas crenças que nos limitam. Então, por exemplo, esses dias eu ainda estava falando, né, em uma live, sobre a pessoa, ela nasce com poucas condições financeiras e ela acredita que ela tem que continuar daquele jeito, que não há a possibilidade de enriquecer trabalhando e honestamente. Então, é uma convicção, né, que nós aceitamos como verdadeiras e que na maioria das vezes a única crença que a gente precisa ter forte é a crença em Deus, né, acreditar em Deus e que em Deus tudo é possível, né. E aí tem uma primeira passagem, né, em Romanos 12, versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já li esse versículo aqui muitas vezes, porque ele encaixa para várias coisas, né? Então, se a gente permite a boa, perfeita e agradável à vontade de Deus, a gente não se limita a nada. A gente não deixa que as crenças que os nossos pais, os nossos avós, os nossos cuidadores, né, os professores colocaram em nós como sendo a verdade sobre nós. Mas muitas vezes a gente acredita tão fielmente que nós não somos possíveis, não é possível, por exemplo, que eu sou uma criança e que eu consiga subir numa árvore sozinha. Ah, você vai se machucar se você subir aí, né? Então a criança, ela começa a não acreditar em si. Ela começa a ter uma baixa autoestima e uma autoconfiança ferida, né? É como se ela não fosse, ela é limitada, ela não pode tudo, né? Como Deus nos fez, né? Perfeitos e que pode todas as coisas. É claro que tem coisas que a gente precisa, né? Como pais, conduzir para que a gente tenha uma segurança maior, né? Dessas crianças. Mas que a gente tem a oportunidade de mudar essas crenças, né? De não deixar que essa criança ela seja tolhida, né? Ela seja impedida de viver o extraordinário. E como que essas crenças limitantes surgem, né? Elas se formam através dessas experiências, né? Então lá quando eu era criança, alguém me disse alguma coisa que eu não conseguia. Às vezes os nossos pais podavam demais, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo. Por exemplo, dinheiro é sujo, só enriquece quem é bandido, só tem muito dinheiro quem faz coisa errada. E aí a gente percebe, né, quando a gente vem pra Bíblia, principalmente em Provérbios, a gente vê que tem ensinamentos de que todos nós podemos, né? Tudo podemos, né? E na verdade a gente só não pode, a gente só não consegue porque muitas vezes a nossa fé é pequena. Então eu vou ler em Mateus 17, versículo 20, diz assim: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando
eles falavam sobre o menino, né? Um menino que estava possuído. Ele tem dois livros, né? Que falam sobre essa história. E que ele tinha muitas convulsões, né? E ele sofria, segundo eles, por um espírito, né? Mal. E que às vezes os discípulos não conseguiram, né? Retirar esse espírito dele. E aí ele, em Marcos, ele diz assim: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. E aí ele fala, né, que o livro conta que ele causou uma nova convulsão na criança, mas que o espírito realmente saiu. E que a multidão ficou achando que a criança tinha morrido. E Jesus tomou a criança no braço e a criança voltou a falar e a conversar e tudo, né? Então, assim, tudo nós podemos, a partir do momento que nós queremos. E hoje eu recebi um depoimento, né, de uma melhora que eu fiquei tão feliz. Assim, todas as melhoras eu fico muito feliz, né? Mas essa é porque ela é bem recente, um mês de tratamento, mais ou menos. E assim, a transformação que a pessoa tá tendo é tão linda, tão maravilhosa, de alegria, sabe? De entusiasmo, de melhora pra vida, que eu penso assim, cara, graças a Deus, sabe? Eu tô conseguindo, através da bondade de Deus, alcançar mais pessoas e essas pessoas terem uma vida maravilhosa, como Deus quer que elas tenham, sabe? Porque às vezes a gente tá no fundo do poço tão fundo que às vezes a gente não consegue entender como sair de lá. E através da ajuda, né, esse depoimento foi muito isso, assim, você ajudou, né, é claro que não fui eu, né, é da bondade de Deus que a pessoa tenha sido curada, mas a partir do momento que essa pessoa entrou em contato comigo e eu fui instrumento da cura dela, ela tem se transformado numa pessoa mais alegre, mais feliz, né? Ela tem feito o tratamento bem direitinho, né? Durante esse um mês aí só de tratamento, mas toda semana a gente faz o reiki, a gente, né, tira todo o peso que a pessoa tá carregando ali através da energização e da acupuntura e dos florais. Então a gente tem eu tenho uma fé muito grande e eu tento passar essa fé através da conversa, através do diálogo, para que a pessoa entenda que é possível, só que ela precisa crer, ela precisa acreditar e ela precisa transformar o entendimento dela para que o pensamento vem negativo e ela já começa o dia, esse dia vai ser bom, aí ela acaba o dia, obrigado Senhor por esse dia, mas que amanhã vai ser ainda melhor, amanhã eu vou acordar alegre, vou acordar feliz, vai ser melhor ainda pra mim. E eu não posso me esquecer disso, eu não posso me esquecer que amanhã o dia vai ser melhor do que foi hoje. Eu tenho uma nova oportunidade de viver o melhor da minha vida amanhã, né? Então, se hoje eu ainda tenho o dia todo, né? Nós estamos agora ao vivo falando 9 horas da manhã. Mas, por exemplo, hoje nós temos o dia todo para viver um dia extraordinário. Mas se você está escutando à noite, amanhã será o melhor dia da sua vida até então. E o amanhã ainda melhor, e o amanhã ainda melhor. Se eu creio nisso, se a minha crença em melhorar, ela é possível, eu estou conseguindo, né, viver essa crença, né? Eu não estou numa crença limitante que me diz que eu sou ansiosa, que eu sou, né? Então, assim, é como se eu fosse aquilo e que nada fosse diferente daquilo, né? É como se eu não pudesse ser melhor do que aquilo que eu acredito.
Então, às vezes alguém me disse que eu era ansiosa e eu acreditei naquilo e eu não vivo nada diferente do que me disseram, do que me falaram, né? Então, eu vejo que às vezes a gente não vive o extraordinário porque a gente tem uma crença, né, limitante que nos molda, ela nos coloca num molde e numa forma, né, e num apertadinho, como se aquilo fosse a única, o único meio, né, de sermos. Eu vejo também que as influências culturais e sociais, elas nos limitam, né? Então, eu nasci numa cidade interior e essa cidade não tem como prosperar. As pessoas daqui, elas só sabem cuidar da vida dos outros e não tem como melhorar. Será que se cada um for fazendo um trabalho de formiguinha, de ir mudando essa mentalidade dessas pessoas, elas não conseguem mudar o pensamento de que ela não precisa, por exemplo, da bolsa do governo para viver? Ela pode, através do trabalho dela, transformar a sua vida e a da sua família em uma vida melhor, em uma vida de prosperidade, uma vida de coisas boas, né? Então, eu acho que vai muito do que a gente aprende da educação, tanto na escola quanto dos nossos pais, do dia a dia. Porque, por exemplo, tem muitas crenças limitantes que eu carregava que não eram o que eu acreditava. E aí, com o passar do tempo, como eu fui estudando, eu fui entendendo que aquilo não podia me limitar. Tinham coisas, né, que não podiam ser o ponto final da minha história, que era apenas uma vírgula, né? Eu ter ansiedade, eu ser uma pessoa acelerada e ser mais ansiosa, não podia me limitar a fazer coisas e a viver coisas boas e o extraordinário. Eu não podia viver doente por conta da ansiedade. Eu não me permiti viver doente por conta da ansiedade. Mas tem gente que às vezes toma pra si tão verdadeiramente que eu sou isso, que a sociedade está me moldando, ou que eu, né, me coloquei como sendo, ou outras pessoas falaram que eu era, que, por exemplo, você é muito estabanada. Como eu escutei isso a minha vida inteira. E realmente eu não sou a pessoa mais delicada do mundo. Mas o ser estabanada era uma coisa que me limitava a fazer algumas coisas que eu pensava assim, não, isso não é pra mim não. Eu sou muito estabanada, eu não vou dar conta de fazer isso. Então me limitava a fazer algumas coisas que às vezes eu tinha vontade de fazer, né? Então, assim, tentar pintar, eu às vezes nem me permitia tentar. Por quê? Porque me disseram lá atrás que eu não era capaz de fazer. Então, e nem foi pai e mãe, não, sabe? Às vezes, assim, um colega que falou uma frasezinha ali que atrapalhou. Por quê? Porque às vezes a nossa personalidade, o nosso verdadeiro eu, não está totalmente formado e não é sustentado pelos de fora. Então, o que acontece? A gente aceita, né? O outro falou isso de mim. Por exemplo, quando os meus filhos vêm, né? O coleguinha falou isso, ou o outro coleguinha falou aquilo. Eu falo pra eles, eu falo assim, mas você é isso que eles estão te falando que você é? Não, não é. Então, o que você é? Aí eu coloco eles pra repetir, né? Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou criativo, eu sou bom pra jogar bola. Por quê? Porque eles precisam saber como se fortalecer diante de uma crítica. É claro que as críticas vêm, a gente precisa observar se a gente realmente precisa melhorar em alguma coisa. Só que algumas são aleatórias e de graça mesmo, assim, tipo, você é burro, né? Criança tem dessas coisas, infelizmente. Então, assim, você é burro? O que é ser burro, né? Então, o que falam pra mim? Você é ansiosa? Não,
eu não sou ansiosa. Eu estou ansiosa por isso, mas eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila. Eu corrijo internamente, dentro da minha mente, dentro do meu subconsciente, o que a pessoa fala para mim que eu não quero me tornar aquilo. Porque senão a crença limitante, ela vai me fazer viver como se eu fosse exatamente aquilo que me falaram que eu sou, né? Muitas vezes, algumas situações ou eventos, né, elas também nos carimbam, né, com uma crença limitante. E aí ela pode ser tanto lá na infância, né, a origem dela lá na infância, ou às vezes na vida adulta, né? Às vezes a gente passa por, sei lá, por um acidente, ou a gente passa por alguma coisa e aí a gente acha que a gente nunca mais vai poder fazer o que a gente fazia tão bem. Por quê? Porque veio um carimbo de você não consegue porque aconteceu isso. Você não consegue. Por exemplo, existem muitas empresas, né, que infelizmente quebram, que não dá certo, ou que tem alguns problemas tão sérios que às vezes a gente fica duvidando da nossa capacidade de cuidar dali. E na verdade, muitas vezes a gente só precisava passar pelaquela experiência para que a gente melhorasse o que tá ruim, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a usar as experiências, né? Não como carimbos e vira uma crença limitante, né? De, por exemplo, eu não posso abrir outra empresa, eu não posso continuar porque eu não sou capaz de fazer melhor, né? Não é tudo depende da gente, né? Tem algumas coisas que não dependem só de nós. Mas o que depende de nós precisamos fazer a nossa parte, né? Às vezes, experiências pessoais, né? Influência social, a educação e a cultura e às vezes até essa tentativa, né, de dar sentido à vida, ela também vai nos limitando, né? E existe as crenças pessoais, né, que ela é aquela crença sobre mim mesmo, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer nada direito, eu sou um estabanada, eu não sei dirigir, eu não sei isso, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. É sobre mim, é uma crença pessoal. Tem as crenças externas, né? Que é sobre o nosso mundo, o mundo ao nosso redor. Por exemplo, Goiânia é perigoso, uma cidade é perigoso. Então, assim, é importante a gente tentar entender quais são essas crenças, né, externas. E as relacionais também, né, que ela é sobre as relações, interações com os outros, né, como, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, né, você cria uma crença e às vezes aquilo ali vira uma verdade, né, você cria como se fosse uma verdade. E as habilidades, né? Eu não consigo, nunca serei bom em matemática, eu nunca serei bom em português, eu nunca serei bom como dono de empresa. Por quê? Ou eu nunca conseguirei ter uma empresa, porque eu nasci, não tenho condição e eu acho que eu nunca vou poder ter. Então, assim, são crenças, às vezes até de habilidade, né? Que você não se sente capaz de ser algo ou alguém, né? E aí, como que a gente consegue tratar essas crenças limitantes, né? Antes disso, eu vejo, eu escolhi uma outra passagem que em Provérbios 23, versículo 9, que diz assim: não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Uma pessoa que ela tem uma crença limitante, tão limitante que às vezes ela acha que ela não é capaz nem de te escutar, você não vai perder o tempo de conversando, tentando convencer essa pessoa. Porque na maioria das vezes, essa pessoa ela não vai mudar a opinião dela, ela não vai melhorar. Então não tem nem como tratar essa pessoa. Ela é tola, ela não aceita repreensão, ela não aceita opinião, ela não aceita nada, nada. Então, às vezes, ela vai, por exemplo, até para uma consulta,
só que ela se acha, às vezes, tão perfeito que ela não acha que não tem nada a melhorar, né? Sou tão perfeita, eu vou melhorar o quê, né? Em Efésios 4, versículo 22, diz assim: livrem-se de uma antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Percebe que é pela renovação do nosso entendimento, né? Então, assim, como que eu consigo tratar uma crença? Como que eu posso curar essa crença? A partir do momento, primeiro, que eu identifico qual é, né? Então, eu preciso primeiro identificar o que está me limitando, o que está me impedindo de crescer, o que está me impedindo de ser a pessoa feliz que eu nasci para ser, né? Que Deus me fez para ser. E a gente precisa, né, livrar dessas naturezas impuras e desses enganos para que deixar o espírito de renovação, né, dos nossos pensamentos e atitudes nos revista mesmo, para que a gente consiga ter um novo entendimento, né? E desafiar, né? Questionar por que dessa crença, como que ela começou, por que ela começou e por que eu fiz ela enraizar em mim, né? Todas essas, como se ela fosse uma verdade mesmo na minha vida, né? Eu preciso reformular, né? Substituir essa crença por um pensamento de possibilidade, de capacidade, de construção, né? Então eu preciso realmente reformular e reconstruir essa crença. Então, por exemplo, eu sou péssima em matemática. Eu sempre, né, substituí assim, nossa, eu sou ótima em matemática. Olha como eu tenho mais facilidade hoje em dia de fazer conta. Cada dia que eu faço conta, eu faço melhor. Então, assim, eu uso a matemática, né, como o exemplo, mas em qualquer situação. Nossa, como eu sou um bom empresário. Nossa, como eu consigo administrar tão bem todas as coisas da minha vida, né? Como tudo que eu coloco a mão prospera, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, tudo que eu começo dá errado. Ai, tudo que não sei o que, sabe? Então, essa fala, ela vai no nosso subconsciente e faz com que o nosso subconsciente comece a acreditar naquela crença. Aquilo ali vira uma verdade. Toda a nossa fala, ela é fixada no nosso subconsciente. Então, o que eu penso? O que eu penso, eu sou. Então, se eu penso que eu não sou bom o suficiente, eu provavelmente não serei bom o suficiente, né? E em Filipenses diz assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, né? Então, todas as coisas que eu penso, eu posso. Só que aí você já imaginou que todas as coisas que eu penso, então o de bom eu posso, mas o de ruim também vira verdade? Então, o que eu tô fazendo com a minha vida? Sobre o que eu tô pensando? Sobre como que eu quero que seja o meu daqui 5 meses, por exemplo? Eu tô pensando sempre que tá dando tudo errado, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Ou eu tô pensando assim, ok, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso para que a minha vida melhore daqui 5 meses. Para daqui 5 meses eu esteja mais produtivo, melhor, mais saudável, né? Então, o que eu tô fazendo agora que vai beneficiar e vai mudar a minha cabeça, o meu corpo, a minha mente, para daqui a alguns dias, né?
essa tomada de decisão, né, ir para ação mesmo, contrariando as crenças limitantes. Então, assim, se eu tenho uma crença limitante que eu não posso, né, eu não posso fazer algo, eu não posso isso, eu vou desafiar, eu vou para ação e vou tentar e vou até conseguir. Eu não vou desistir no primeiro obstáculo, né? Porque obstáculos, eles vêm pra gente superar eles, não são pra nos parar, né? E às vezes a gente se cansa, porque tem momentos que a gente tá tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente precisa parar, descansar pra conseguir continuar. E às vezes a pessoa, quando ela tá cansada, ela desiste, né? Então ela precisa parar, descansar, fazer um tratamento. Muitas vezes ela, além de cansada, ainda realmente está doente emocionalmente. Então ela precisa se tratar emocionalmente, ela precisa, às vezes, tratar da saúde mesmo, com medicamentos, para depois ela conseguir fazer essa transformação, né, dessa ação, ela ir para a ação. Eu vejo também que a educação e o autoconhecimento, ela nos transforma, né? É sempre, né? Através do autoconhecimento. Então, às vezes nas terapias, né? Nos livros, nos YouTubes da vida, né? A gente consiga mais informações sobre como eu posso melhorar, né? E eu sempre faço essa pergunta: Senhor, como pode melhorar? Qual é o caminho que eu devo seguir para que melhore isso que eu estou vivendo, né? Por mais que seja uma coisa boa, eu posso pedir e perguntar como pode melhorar ainda mais. Porque não é porque tá bom que eu não quero ainda melhor, entende? Então, eu vejo que às vezes esse autoconhecimento ele vem com a ajuda terapêutica, né? Com a ajuda mesmo de profissionais que vêm trabalhar mesmo e invadir essas crenças profundas para a gente conseguir entender e ir curando essas crenças. Porque às vezes ela é uma crença de trauma. E quando a gente não consegue ir tirando, né? Eu falo assim, nós somos como se fosse uma cebola. Olha só, uma cebola. E se a gente não for tirando as camadinhas dessa cebola e tratando esse trauma, né? A gente não desfaz crenças muitas vezes. Como que eu vou desfazer, por exemplo, a crença de que eu não consigo dirigir? Se eu não tenho a ação de ir tentar dirigir novamente, por exemplo, né? Então, assim, eu já atendi muitas pessoas com muito medo de dirigir, porque quando foi aprender a dirigir, alguém falou que, nossa, você é muito ruim, você não consegue. Ou então teve, sei lá, bateu nas primeiras vezes que estava dirigindo, bateu o carro, aconteceu alguma coisa. Então, essa pessoa, ela tem a crença de que ela nunca vai conseguir, porque sempre vai acontecer aquilo que aconteceu anteriormente. Então, cria um bloqueio. E a partir do momento que você consegue, através das terapias, ir profundamente nessas traumas, nessas crenças, e você consegue transformar o entendimento do porquê tá travado, do porquê tá paralisado, porquê entra em pânico ao entrar em um carro, por exemplo, a gente começa a entender, né, como melhorar. E esse como melhorar, às vezes, quando a gente pede assim, como pode melhorar? Como pode melhorar? A gente é apresentado para pessoas que podem nos ajudar. Nós somos apresentados, por exemplo, a livros que podem nos ajudar. Nós somos lembrados que precisamos, por exemplo, ir todo dia, todo domingo, toda sábado, sei lá, o dia que é da sua religião, lá no culto, lá na missa, lá né, para escutar a palavra de Deus. Eu começo a lembrar que, nossa, hoje eu não li a Bíblia. Nossa, meu Deus do céu, ó, minha Bíblia tá aqui, mas tá fechada, eu não leio ela. Então, esse como pode melhorar, ele vem as respostas de várias formas. Só que às vezes a gente tá tão tampado o ouvido que a gente não consegue escutar o que Deus quer nos dizer, né? Para que a gente consiga melhorar essas crenças.
muitas vezes as pessoas não conseguem prosperar por crenças limitantes em relação ao dinheiro, ao financeiro. E às vezes é porque, por exemplo, você é a única pessoa bem-sucedida até então na sua família. E ninguém acredita que é possível o seu crescimento. Aí para você não se desencaixar daquele grupo, ou de amigos, ou grupo familiar, para você não ficar tão desentuado, você acaba passando, por exemplo, por uma crise para que você se iguale novamente. A crença limitante, ela é traiçoeira. Ela nos faz acreditar que não é possível mesmo. Aí, ó, realmente, bem que todo mundo falou mesmo que não era possível. Entende? E aí, quando você você tenta desfazer e desfazendo essas crenças, você começa a pensar assim, bem que todo mundo falou, eu realmente estou passando esse momento aqui, mas o Deus que me fez, ele sabe aonde eu vou chegar. Então é através dele, é da crença nele, é do amor dele, que eu vou chegar onde ele quer que eu esteja. Não onde que os meus amigos ali não querem que eu esteja, ou da minha família acha que eu não vou conseguir, né? Então, ou que eu mesma às vezes acho que eu não vou conseguir porque, eu nunca dei certo em nada mesmo, né? Então, assim, eu atendo tantas pessoas que infelizmente tem esse tipo de fala. Eu nunca dei certo em nada, eu não dou conta, tudo que eu faço, tudo que eu abro, tudo que eu tento não dá certo. E aí, quanto tempo você tentou em cada coisa dessa? Às vezes a gente precisa tentar anos, até que a gente aprenda o que Deus quer nos ensinar, né? Que não é desistindo que a gente vai conseguir. É tentando novamente, até conseguir, né? E diante dessas crenças limitantes, né, dessas dificuldades, às vezes a gente realmente paralisa. E quando a gente paralisa, a gente não busca ajuda, a gente não busca tratamento, a gente acha que, eu tô sem dinheiro, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fazer um tratamento, porque senão aí vai ficar pior, porque aí que eu não vou ter mesmo. Então, vira um ciclo, né? Vira uma bola de neve ali dentro da gente que a gente nem consegue entender como sair de lá. Então, se você, né, acha que tem alguma crença limitante, se você acha que tem alguma coisa te impedindo de ser melhor emocionalmente, entre relações, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente falou aqui de empresas e tudo, mas às vezes é relacionamento. Às vezes a pessoa entra em tantos relacionamentos frustrados porque ela já procura uma pessoa no padrão, né? De que ela acha que é o melhor para ela. Eu busco uma pessoa assim, 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 assim. Mas aí ela tem uma condução no relacionamento tão doentia, tão difícil, que ela acaba não conseguindo ficar bem em relacionamento nenhum. E aí a culpa é dela? A culpa é do parceiro? Nem sempre. Às vezes a culpa é só da crença de que relacionamento nenhum dá certo. Eu não dou certo em relacionamento nenhum. Eu sou isso. Ou então, em algum dos términos, ela escutou assim: se você não vai ser feliz comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. Aquilo ali ficou martelando lá na cabeça dela. Ela enraizou, ela colocou a capacetinha ali de que realmente, se eu não dei certo com ele, eu não vou dar certo com mais ninguém. E aí todos os relacionamentos ela boicota, ou ele, né, boicotam, para que esse relacionamento dê errado mesmo, para que esse relacionamento não dê certo, ou para que ela já procure uma pessoa que não tá nem aí para relacionamento, né? Então, o que a gente pode fazer, né, para que isso mude? Eu preciso entender qual é a crença, qual foi a fala que me trava, qual foi a fala que me fez sentir que eu não era uma pessoa interessante, né? Então, por exemplo, eu já atendi mulheres que não conseguiam emagrecer
porque tinha ouvido de um ex-companheiro que ficou chateado com o término, que ela era gorda, que ela era isso, que ela nunca ia conseguir emagrecer, porque isso, porque aquilo, e nem era, a pessoa nem era, né? Nem tinha, o corpo era bonito, não tinha esse sobrepeso. E aí, após o término, ela começou a realmente ter sobrepeso, engordar. Por quê? Porque ela acreditou naquilo que falaram. E ninguém mais vai gostar de mim porque eu tô acima do peso, ou porque isso, porque aquilo. Então, entendem que às vezes uma fala de uma professora, de um ex-companheiro, de um coleguinha de escola, ou de um colega de trabalho, ou do professor, enfim, de alguém, geralmente que é importante para nós, que tem autoridade sobre nós, essas falas, às vezes, elas ficam enraizadas no nosso cérebro, né, na nossa cabeça, no nosso subconsciente, e a gente transforma, né, como verdade. Então a gente começa a usá-las como incapacidade. Então eu não sou capaz de ser feliz de novo, eu não sou capaz de fazer isso, isso e isso, porque me disseram que eu não era possível eu fazer, né? Então a gente primeiro tem que se atentar o que a gente fala para as pessoas, e nós precisamos também atentar o que os outros nos diz, né? Que a pessoa me falou. Eu não posso internalizar aquilo. Eu preciso reprocessar aquilo que me disseram e tentar modificar dentro de mim antes de virar uma crença limitante. Então, quando a mensagem chega, eu já preciso conseguir reformular, né? E repetir várias vezes sobre quem eu realmente sou, né? Então, fortalecer a nossa identidade também é um jeito de você escapar de crenças limitantes. Então, fortalecer a sua identidade, fortalecer a identidade dos seus filhos, e repetir, né, muitas vezes a crença contrária àquela que foi me dita como se fosse real, porque senão eu vou transformar em realidade e ela enraiza. Quando ela enraiza, pra gente conseguir cortar, né, as raízes, é igual uma árvore. Às vezes, quando ela tá sementinha, que ela tá pequenininha, a gente arranca, sai com raiz e tudo. Mas uma árvore que ela cresceu forte, ela primeiro fez as raízes crescer. Então, a crença, ela quando ela tá enraizada, pra gente conseguir reformular, transformar, leva tempo. Você tem que... É como se você ficasse ali, batendo o martelo, batendo o machado, né? Batendo o machado várias vezes até que a gente consiga tirar a crença fora. Só que quando a gente corta dessa forma, ainda fica o tronco ali com as raízes. Então, às vezes, é preciso algo mais interno para que a gente possa, né, puxar mesmo ali aquelas raízes também, para que aquela crença não retorne. Porque pode acontecer, e já aconteceram algumas vezes, né? A gente faz o tratamento, ela se cura, ela fica ótima, maravilhosa. Aí depois de um tempo tem recaídas. Por quê? Porque a raiz tá tão profunda que mesmo que a gente cortou a crença ali no meio, brotou de novo. A raiz ainda tava lá, a gente não conseguiu às vezes tirar a raiz do problema. E por que às vezes a gente não consegue? Porque às vezes a gente nem sabe a raiz do problema. E quando a gente usa o reiki, né, como meio, a gente uma probabilidade maior da gente conseguir chegar nessas raízes. Mas nem sempre a gente consegue dentro de pouco tempo. Então, às vezes, os tratamentos eles precisam ser prolongados, principalmente quando o trauma criou uma crença limitante muito profunda, tá? Então, é isso. Amanhã eu volto às 9 horas da manhã. Se tiver algum tema de sugestão, por favor, deixem nos comentários, ou no meu direct, ou no meu WhatsApp, que a gente vai trazendo assuntos que são do interesse de vocês. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.